Os irmãos abram a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 14, 22. Eu cumprimento os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Amém, irmãos? Nós estamos felizes por Jesus nos trazer aqui hoje, mais uma vez, para junto transmitirmos a palavra de Deus aos corações. Deus, hoje nos Mateus, capítulo 14, verso 22. Nós viemos porque Deus tinha um propósito na nossa saída hoje de casa. Desde manhã a gente saiu e tudo foi direcionado por Deus, né? Nós passamos na Itinga, depois fomos para a casa de recuperação e agora nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. E eu creio que tudo Deus tem um propósito. Todas as palavras que eu disse neste dia, eu creio que Deus tem um propósito para a gente. Amém? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar, passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Então, caindo a tarde, já estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E respondendo Pedro disse: "Senhor, és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem, Pedro." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor." E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" E subindo ambos para o barco, cessou-se o vento. E os que estavam o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Irmãos, nós ficamos maravilhados com o que Deus faz. Nós não entendemos. Eu estava ali na casa de recuperação quando um jovem chegou para mim e disse: "Pastor, me perdoa." Eu falei: "Você é de onde?" "Eu sou de Pontos dos Volantes. E um dia eu passei na casa do senhor e pedi R$5 que eu queria voltar para Ponto Volante. E o senhor me deu com tanto amor aquele dinheiro e me pediu que eu voltasse para casa, mas eu comprei uma pedra de crack e passei mais uma noite de orgia. Mas toda hora eu pensava no Senhor. E aonde que eu vim parar? Estou na casa de recuperação e eu peço ao Senhor perdão por aquilo." Irmãos, é maravilhoso quando você estende a mão para alguém. Você não sabe, você fez por um acaso ou porque você, pela graça de Deus, está acostumado a fazer, né? E ele disse: "Pastor, aquela noite, cada momento eu pensava no Senhor estendendo a mão e me dando R$5. Parece que aquele dinheiro moveu-me por dentro." E eu agora estou na casa de recuperação, já estou há 3 meses aqui, servindo Jesus. E quando eu sair daqui, eu vou para a igreja do seu genro, lá em Pontos Volante, porque eu preciso viver para Jesus. E naquele dia ele bateu na minha porta e eu servi. E aquele dinheiro da igreja era tão abençoado, né, irmãos? Eu falo que eu peguei do dinheiro da oferta e dei ele R$5. E aquele dinheiro foi tão abençoado que moveu o coração dele. E ele falou: "Pastor, eu vou sair daqui para servir Jesus, para retribuir ao meu pai tudo que ele fez por mim. Ele não merecia gastar o que ele tinha por mim." Como Deus é bom, como Deus ama cada um de nós. Eu faço isso, irmãos, porque um dia também Jesus tocou na minha vida. Eu era uma pessoa viciada em bebida alcoólica. Casei com 18 anos, com 20 eu já queria me separar. E angustiado pelas tormentas da vida, eu passava até 3 dias sem voltar na minha casa, só bebendo. Já formado, lecionando história e geografia, aquilo não tinha valor para mim. Era professor do 1º e 2º grau, mas não valorizava nada que Deus tinha me dado. Era funcionário federal do Correio e Telégrafo e não valorizava nada do que Deus me dava. Eu entrava no álcool na sexta-feira e parava no domingo à noite. Às vezes não parava, amanhecia o dia e de lá ia trabalhar assim mesmo. Mas um dia eu cheguei no Canecão
Era uma boate muito terrível que tinha lá em Medina, para mais uma noitada, e o Senhor falou comigo: você não vai mais beber porque eu preciso de você. Tinha 3 dias que eu estava bebendo, eu falei: eu estou ficando louco, a bebida subiu na minha cabeça, eu estou ouvindo vozes. Tentei beber, o Senhor falou: você não vai beber. Eu falei: esse canecão está mal assombrado, eu vou lá para a boate Roda Viva. Entrei lá para mais uma noitada, continuar. Quando eu sentei no balcão, antes de entrar na portaria, eu pedi uma cerveja e o Senhor falou: eu já te disse, você não vai beber. Falei: agora o negócio está ficando sério. É a 3ª vez que eu ouço essa voz. Tentei beber e repunei umas 3 vezes. Eu disse: eu não posso beber. Isso é Deus que está me chamando. Fui embora para casa, minha esposa já tinha aceitado Jesus, estava na igreja pagando um preço por mim. Ela ainda com 18 anos de idade, pagando um preço por mim. Irmãos, e ali, quando ela saiu de casa, ela deixou uma revista aberta, talvez pensando assim: ele vai chegar, ele vai voltar e eu vou deixar essa mensagem aqui aberta para ele. Eu comecei a ler aquela mensagem e dizia: o poder de Deus que transforma a vida de um. E eu comecei a sentir o quanto Deus é poderoso. A palavra de Deus começou a entrar em mim e eu comecei a ficar amedrontado ali dentro da minha casa sozinho. E eu disse: eu vou para a igreja, eu preciso estar na presença de Deus. E naquela mesma noite eu voltei para a igreja. O pastor já estava terminando o culto, né? Antigamente a igreja sempre terminava orando o Pai Nosso, né? Eu disse: pastor, não termina o culto não, eu hoje quero aceitar Jesus. Irmãos, foi a última noite que eu participei das orgias da noite. Foi a última noite que eu bebi. Foi a última noite que Satanás teve o privilégio de tomar meu dinheiro e me fazer um ébrio. Mas quando eu levantei ali do chão da igreja, minhas lágrimas ficaram no chão e meu coração ficou nas mãos de Deus. Até hoje, agora eu sinto porque Deus precisava de mim. Já tive no Paraná, no Paraguai, na Argentina, levando a palavra de Deus. E Deus um dia lá no Paraná me mandou deixar tudo e vim para o Vale do Jequitinhonha, que era meu vale. Eu disse: Senhor, mas os recursos são poucos, lá não tem quase igreja renovada, como é que eu vou fazer? Falou: é para isso mesmo que eu estou te levando. Vendi meus móveis e gastei de gasolina até lá, até aqui. O carro estava velho, bem velhinho, 74, uma Belina, já toda ruída nas portas. E quando eu saí de lá, os irmãos foram orar por mim. A igreja que eu trabalhava lá disse: olha, fez uma baixa-assinada e falou: vocês não vão para o Vale de Jequitinhonha não, você vai ficar aqui conosco. Apelou para a Nacional e eu disse: não, ele está cumprindo o ID de Jesus. Irmãos, eu vendi os móveis e vim para cá. Os pneus do carro acabaram. Eu fiquei 2 meses em Itaubim sem fazer nada, olhando para cima, evangelizando, orando para as pessoas. Não tinha nem cama para dormir. Ganhei uns colchões, nós dormíamos no chão, amarrei as cordas na parede, nós pendurávamos as roupas. E um dia uma das mulheres mais ricas de Itaubim chegou na minha casa para me orar. Eu disse: olha, eu não vou mandar você sentar porque não tem cadeira, mas daqui uns tempos vai ter. Não, nós não queremos cadeira, queremos oração. Diz que o Senhor é uma bênção nas mãos de Deus. Eu falei: estou aqui para fazer a obra dele. E orei, aquela mulher foi abençoada, liberta. E ela falou: olha, lá eu tenho uns 3 sofás na minha casa. Cada sala tem um. O tapete você pisa, esconde os pés, mas não tem o que tem aqui dentro da sua casa. Não tem essa paz de Jesus gloriosa. Não tem esse gozo que eu estou sentindo aqui agora. Irmãos, e Deus começou a abençoar. Engraçado que o carro estava velho, e lá no monte eu fui orar com as irmãs lá do Paraná, e Deus disse: meu servo, eu vou te dar um carro novo. Falei: meu Deus, eu vou para o Vale do Jequitinhonha, como é que eu vou ganhar um carro lá no Vale do Jequitinhonha? Lá o povo precisa de mim, e eu estou olhando essa visão de Deus. Mas o nosso Deus, ele é Deus até no Vale do Jequitinhonha, saiba disso. E naquela noite Deus mandou escolher o carro. É duro, né? Se você tem um coração grande, você escolhe um carro grande. Se você tem um coração pequeno, você escolhe um fusquinha, né? Não é assim mesmo? Cada um pede: ah, Senhor, me dá uma casinha, nem se for lá no brejo, Senhor, tá bom, você é minha. Parente de sapo, né? Gosta de morar no brejo. Peça na praça que Deus vai te dar na praça. Naquele dia eu falei: Jesus, o carro do ano não era essas caminhonetas, não era F1000 gabine dupla, né? Eu falei: Jesus, eu quero um F1000 gabine dupla, vermelha e preta, com televisão
geladeira. Eu falei, meu Deus, será que eu não fui muito exigente com Deus? Fiquei pensando e falei com meus meninos, tudo criança, quando nós viemos pro vale. E eu falei com Deus assim, falei com meus filhos, ó, Deus vai nos dar um carro, uma F1000 cabine dupla, vermelha e preta. O dia que eu saí pro vale, ele falou, eu quero ver se você ganhar. Eu tô confiado em Jesus Cristo. E lá no vale onde eu vou, Deus vai mandar minha caminhoneta lá. Irmão, a gente precisa ter fé para ver Deus operar na nossa vida. A gente precisa ter fé para ver Deus agir. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra do Senhor. E nós viemos para aqui e ali paguei uma casa para morar, não tinha ainda, e não tinha móveis. E Deus falou, eu te dei usado lá no Paraná, mas agora eu vou te dar lá no vale tudo novo. Irmãos, e quando eu cheguei aí, meu pai não era crente, não, tinha raiva de crente, atirou em minha mãe por causa de Jesus. E ele mesmo, Deus usa as coisas mais difíceis para provar você e dizer para você, meu servo, eu estou contigo. Meu pai foi o primeiro a me presentear. Ele tinha uma marcenaria, mandou fazer os móveis, tudo de primeira, e me deu. Olha como é que Deus é bom, né? Olha como Deus é bom. O meu irmão não era crente, era guarda rodoviário lá em Itaubim. Falou, olha, Brasil, vai lá na loja e escolhe os melhores colchão para os seus filhos. Irmão, nosso Deus cuida de nós. Ele é um Deus maravilhoso. Se você crer, você verá a glória de Deus. Não porque eu merecia, mas é porque eu estava ali para quê? Para fazer a obra de Deus, começar a primeira igreja em Itaubim. Hoje nós já construímos mais de 20 no Vale do Jequitinhonha. Mas eu estava ali para construir a primeira igreja. Não tinha um tostão, não tinha nem comida direito para comer. Mas Deus estava ali comigo e Ele começou a me abençoar. E Ele começou a dinamizar a sua obra. E eu não entendia. Eu ficava maravilhado. Tinha uma igrejinha lá, nós éramos menos de 50 pessoas. Irmãos, e Deus me deu um sonho de uma visão. Eu fui professor de educação artística, né? E gostava muito de fazer artes. E eu fiz uma maquete de isopor de uma igreja bem grande, 3 andares. Pô, esse pastor tá doido. Acho que a ilusão do Paraná pegou na cabeça dele e ele veio para o Vale do Jequitinhonha com essa mesma ilusão. Fiz uma marquete com galeria, com cozinha, com tudo. O falou, o pastor está doido. Como é que ele vai fazer isso? Nós não temos dinheiro nem para pagar ele e ele veio para cá para construir essa grande obra. Irmãos, tudo é possível ao que crê. Quem já foi lá em Itaubim, né, irmão? Irmão, lá já foi. E viu quão grande obra nós fizemos ali. Quantas maravilhas, nós temos sala para tudo, para projeto. Nós temos projeto de costura para fazer uma criança feliz no Natal. Já deve ter, agora no mês de novembro, de outubro, nós estávamos contando, já tinha mais de 300 peças de roupa feitas na fábrica lá. Nova, essa daí é nova. Nós temos um bazar lá que eu às vezes falo com o irmão, olha, se precisar, fala, que eu vou mandar as caixas para lá. Tem hora que vai arrumando caixas de roupa usada até em cima. Eu distribuo de Montes Claros para cá tudo. Eu saio com essa caminhoneta carregada. Às vezes eu fico perguntando a Deus, como é maravilhoso servir um Deus forte e poderoso. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Ele faz maravilhas. Quantas pessoas estão com câncer e falam, pastor, ora aqui para mim, mas não tem jeito mais não. É câncer. Ué, para que pedir oração? Já colocou uma pedra na boca do túmulo, né? A gente tem hora que ora assim, eu vou pedir a Deus, mas não sei se não tem jeito não. Vou orar pro meu filho, tá bebendo demais, mas acho que não tem jeito não, não é assim? Tá igual Pedro olhando para trás e duvidando. Tá igual Maria e Marta, assim, não ora não, que já é de 4 dias, tá cheirando mal. Não é assim mesmo? Quantas vezes nós fazemos assim? Beto aqui era miudinho, ele tinha problema, né? Igual ele contou aí que tomava não sei quantos remédios, era doido, ficava preso numa grade. Doutor Iselino, às vezes alguém conhece o doutor Iselino aqui, lá em Teoflotone, foi o médico que eu procurei quando eu cheguei do Paraná. Ele é evangélico e ele disse, pastor Braz, vamos tratar desse filho seu com instrumento. Vamos dar para ele instrumento e ele, vocês é crente, vocês cantam muito, né? Vai desenvolver isso. E eu comprei um violão, 3 dias, tava só os cacos lá dentro da quarto. E trancava ele numa grade, né? Senão ele sumia. Tava só os pedaços do violão lá. Foi, eu comprou. Nós vamos provar isso. Comprei um tecladinho, só apareceu as teclas, uma lá no canto, outra lá no outro. E ele queria saber tudo que tinha dentro do teclado, né? E aí, ele preso lá, não podia soltar. Aí mudou uma banda mundana lá para perto de casa.
E eles tocavam um tecladão bem grande, aquele barulhão, né? As músicas mundanas, aquela perturbação. Mas ele ficava lá dentro do quarto. Eu comprei outro tecladinho menor para ele, mais barato, aqueles do Paraguai, né? Dei para ele. O tom que o cara dava lá no teclado, ele dava cá dentro do quarto. E o camarada dava um tom lá, ele dava outro tom, cara. E o camarada começava a tocar a música lá, ele tocava a música aqui. Quando foi um dia, nós trabalhando lá em casa e ele no quintal, mas o pedreiro, ele falou: você não conta para pai, não. Eu já tô tocando. Aí o pedreiro falou: toca aqui para mim. Ele tocou Asa Branca todinha, né? Aí eu tava em cima trabalhando. Falei: ô moleque, você tá tocando música mundana aí? Eu já tô tocando, mas você vai tocar na igreja agora para Jesus. Irmãos, os irmãos viram no encontro lá, ele toca todos os instrumentos sem ninguém ensinar. E esses tempos veio uma professora de música lá na nossa igreja e disse: esse rapaz, eu nunca vi um ouvido desse não. Eu falei: mas esse ouvido foi Jesus que deu. E sarou, tá aí, curado, toca para Jesus. Para onde eu vou, ele quer ir, mas eu levo para nós cantar, para nós louvar, para nós chorar na presença de Deus. E Deus é maravilhoso, irmãos. Essas experiências eu estou contando para que você alimente a sua fé, para que você cresça na esperança do Senhor. Porque aquele que serve ao Senhor, ele vence todas as dificuldades que sobrevêm na sua vida. Jesus curou meu filho aí, Taubinho. Lá no Paraná ele estudava numa sala especial, num colégio especial, porque lá é outro país. Ele tinha uma escola especial para ele. Ele tinha uma sala especial onde estudava só 4 alunos do jeito dele e 2 professoras, mas também não dava conta, né? Aí o carro vinha, apanhava ele, levava para o colégio, levava para o psiquiatra, levava para o psicólogo, e eu não carregava nada disso. A escola tomava conta, tratamento de dente, exame médico, tudo a escola tomava conta. Eu falei: agora nós estamos no Vale da Bênção. Quem vai cuidar aqui é Jesus, né? Porque primeira semana ele esgoelou um menino lá que ficou preso lá, foi preciso mandar me chamar lá para ele soltar o menino lá, que o menino chamou ele de doido da pai, e ele agarrou o pescoço do menino, né? Mas Jesus Cristo é maior e Deus o curou. E nós precisamos crer que o nosso Deus é poderoso. E a benção do carro eu não contei, né? Pois Deus me deu aqui no Vale de Quitionha. Nós vinha de lá para cá, a Belininha só dava 80, né? Só dava 80 e passava com as caminhonetonas e eu mesmo já assim meio aluado, né? Papai, o carro do senhor passou, papai, pega aí. Eu falei: calma, ele vai voltar, né? A gente que tem esses filhos, a gente aprende a cuidar e cuida com muito amor, né? Ele fala: papai, passou aí a caminhoneta do senhor. Eu falei: deixa passar, depois ela volta, né? E de repente Deus mandou aquela bênção para mim, né? E eu voltei lá no Paraná com uns pastores incrédulos que tinha lá e mostrei para eles: ó, meu Deus é o Deus do Paraná, de Santa Catarina, mas é o Deus lá do Vale do Quitionha. Ele cuida de nós. Ele zela por nós. A palavra de Deus diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele tudo fará. Nós precisamos aprender a ter uma fé abundante em Deus. Às vezes as experiências da vida nos ensinam a buscar de Deus o melhor, porque Deus, ele dá o de melhor para aquele que serve a ele. Porque a Bíblia diz: agrada ao Senhor teu Deus e ele satisfará o desejo do teu coração. Quando chegamos lá no Paraná, nós precisávamos nós não pedimos a Deus uma geladeira. Jesus, nós estávamos orando porque estava muito quente. E nós precisávamos da geladeira, mas eu estava lá pela fé. Eu estava lá pregando a palavra de Deus. E Deus sabia que eu precisava. E um dia eu e outra irmã, nós fomos para o monte, minha esposa e um grupo. E nós pedíamos, ela pedia e eu pedia. Na estrada ela falou: eu pedi Jesus a geladeira. E se Jesus me dá uma geladeira, nem que for furadinha na porta, tá bom. Estando gelando, tá bom. Eu falei: eu pedi uma nova. Aí nós brigamos na estrada lá. Mas o senhor é muito, exige muito de Deus. Eu falei: não, eu pedi nova. Porque se ele tiver de mim, ele vai me dar.
trabalhar. Aí chegou um grupo de São Paulo lá no seminário, e eu estava lá, e aquele grupo foi dormir lá em casa. Eu disse: ó, não tem água gelada, não tem refresco, porque aqui tem geladeira, mas tem um cafezinho quente, que todo mineiro tem café. Você pode ir para a Europa que você arranja café. Ainda mais mineiro gosta de café demais. Eu falei: ó, tem café, vamos tomar um cafezinho, né? Não tem suco, toma café, né? E eu falei: ó, não tem quase nada não, porque eu estou vivendo pela fé. E eles ficaram ali, dormiram. Eles estavam ali numa festa, né? E quando foi no outro dia de manhã, ele falou: olha, nós vamos comprar uns pão para esses meninos desse irmão, ele merece. Ele foi, deu acolhimento para nós. Disse que quando a gente aloja o servo de Deus, nós estamos alojando anjos do Senhor. Às vezes não sabemos, né? E quando eu saí para trabalhar, eles ficaram lá. Minha esposa falou com eles: olha, só tem um cafezinho aí, que meu esposo está sem recursos. Mineiro sempre explica tudo direitinho, né? Ele falou: não, nós vamos comprar, né? Diz irmã Rita, quando eles vêm com aquele balaio de pão assim na mão, aquela sacola cheia, a boca foi lá para a orelha, né? Hoje nós vamos comer para encardir. Ficaram alegres, mas dizeram, quando ele estava indo para a padaria, o Senhor falou: ó, compra uma geladeira nova e dá a esse irmão. Aí um falou para o outro: ó, Deus está falando comigo, me dá uma geladeira esse irmão. Oi, está falando comigo também, eu vou dar. Não, nós vamos dividir. E chegaram lá, fizeram uma compra, né? Fizeram uma compra bem grande, compraram a geladeira. Mas antes, nós orando no monte, nós orávamos para Deus mandar recurso, porque eu estava estudando e o colégio era de dia. Eu não podia trabalhar, e eu passava muito aperto. Eu apelava para as pregações que eu saía nas igrejas, os irmãos me ajudavam, e o dia que ajudava, o dia que não ajudava, a gente ficava agradecido do mesmo jeito, e estava pregando a palavra de Deus, e eu apelei para isto, e minha esposa falou: ó, Deus está preparando uma caixa de compra para nós, é grande, você pode fazer as campanhas que vai chegar. Ô, animação, né? Porque ela orava e eu fazia obra. Então ela falou: olha, Deus me deu uma visão, que a hora que o anjo pôs a caixa aqui, que deu no ombro dele, que ele desatou uma fita que estava por cima, vai ser uma compra grande. Eu não vi o que tinha dentro não, mas vai ser uma compra grande. Ô, irmãos, não era compra não, era a geladeira nova, né? Diz ela, quando ela viu os homens do Arapuã chegando e botou a geladeira, ela começou a chorar e falou: é os dois anjos do Senhor que veio aqui hoje, aleluia. Passou uns dias, irmã Conceição falou: você ganhou uma nova. Eu falei: mas qual foi nosso propósito? Também ganhei, mas a minha estava velhinha assim, que o irmão me deu. Ele comprou uma nova e me deu, tá furada na porta. Eu falei: que sua fé tá furada na porta. Sua fé está furada na porta. Você pediu assim, Deus satisfaz o desejo do seu coração. Nós não fazemos isso? Irmãos, é verdade. Nós precisamos confiar no Senhor. Em todos os momentos Ele nos abençoa. Mas a palavra de Deus nos mostra nesse texto que, às vezes vivendo com Jesus, às vezes estando ao lado de Jesus, às vezes caminhando com Jesus, ainda vem o vento contrário soprar sobre a nossa vida. Ainda vem as dificuldades sobre nós. Pedro estava ali e Jesus disse: eu vou orar um pouquinho, vocês vão rompendo. Era a ordem de Jesus. Mas Jesus permitiu que um vento contrário soprasse aquelas ondas. O mar ficou bravio e o barco estava a ponto de afundar. Quantas vezes na nossa vida também é assim, irmãos? A enfermidade, o problema conjugal, o problema do emprego, o problema disso, daquilo, muitas vezes nos tende a separar do amor de Deus, a nos distanciar da glória do Senhor. Pedro estava ali, de repente eles apavoraram, porque o vento era contrário, e de repente Jesus falou: eu vou lá ao encontro deles. Jesus sabe quando você está em dificuldade. Jesus conhece as suas lutas, as suas provações, porque você serve a Ele. E ali Ele desceu. Quando os discípulos viram Jesus caminhar sobre as águas, eles tiveram medo. Eles gritaram: é um fantasma. Mas por quê? Eles tinham que gritar. Ninguém nunca viu um homem andar sobre as águas, caminhando, as ondas enrolando, bravia, o vento contrário, e aquele homem andando. Ah, não pode, o que é isso? Mas Jesus disse: tenha bom ânimo, sou eu. Uma voz mansa, camarada na tempestade, o camarada na luta, na prova, mas Jesus chega e diz: olha, tem bom ânimo, sou eu. Pedro falou: é o Senhor mesmo, Jesus? Deixa eu também caminhar sobre o mar, deixa eu caminhar sobre a tempestade. E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro
caminhava sobre as águas. Mas de repente Pedro deu uma olhadinha para trás. Ele olhou para a tempestade, ele olhou para o vento contrário, para a escuridão, e ele começou a afundar, mas Jesus estava na frente, e ele disse: socorre-me, Senhor. Mas Jesus outra vez estende a mão e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quantas vezes nós também duvidamos, irmãos? Quantas vezes nós fraquejamos, irmãos? E na hora certa, quando a vitória já está nas nossas mãos, quando nós já estamos passando por cima da tempestade, nós ainda olhamos para trás. É um prejuízo, é uma dificuldade. Você acha muito difícil, mas Jesus está de braços abertos, de mão estendida, e tocou na mão de Pedro e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E entraram ambos no barco, e o mar fez bonança. O mar se acalmou. Mas eu quero te dizer nesta noite o que fazer quando os ventos soprarem. O que você tem que fazer nestas horas tão difíceis da nossa vida? Nós servimos a Deus, nós vivemos para Deus, e a coisa mais preciosa que Ele dá para toda a humanidade é a salvação e a vida eterna. E depois servir ao Senhor com alegria, apresentar diante dEle com cântico, é a segunda coisa mais preciosa. E em terceiro lugar, tomar o cálice que Ele tomou. Prezados irmãos, nós sabemos que muitas vezes o vento contrário vem, mas saiba de uma coisa: diante de você está Jesus. No ano de 1984, eu estava vivendo o melhor tempo de cristão na minha vida. Eu estava vivendo os momentos mais fiéis da minha vida na presença de Deus, batizado com o Espírito Santo. Deus me usava, Deus usava minha esposa em 5 dons espirituais. Era uma manancial de bênção. Minha casa era cheia dia e noite de pessoas buscando o socorro de Deus, e eu sempre tinha uma palavra para dar. Nós tínhamos 28 anos de idade, novos ainda, prontos para servir a Deus, para fazer aquilo que Deus mais queria que nós fizéssemos. Minha esposa engravidou do 5º filho. Era uma alegria muito grande. Deus estava nos dando mais um filho, e ela foi para Teófilo Otoni, porque eu era professor, e lá fazia os exames na Previdência, e ela foi para lá para fazer o pré-natal e receber aqueles direitos que nós temos. Irmãos, e quando ela voltou de lá para cá, minha irmã estava com ela, disse que dormiu, e no meio da estrada ela passou por um momento difícil, não sei, mas ela perdeu as faculdades mentais. Ela parou no tempo. Olhando para frente do ônibus, ela ficou e não tirou os olhos mais. Minha irmã não tinha visto isso, levantou lá em Medina, tirou a sacola e desceu, e disse: eu disse, cadê minha esposa? Ué, ela vai vir? Não, não vai vir não, ela está parada lá. Irmãos, eu entrei e ela não mais me ouviu. Eu tive que apanhar minha esposa nos braços. Eu tive que descer no ônibus, colocar ela na cadeira e dizia: Rita, olha para mim, sou eu, seu esposo. Ela não falava nada, eu sacudia, ela não falava nada. Prezados irmãos, ali começou o vento soprar no meu lar. Às vezes é preciso a gente ter Deus, e a gente ora, a gente chora, a gente geme, mas muitas vezes Deus permite, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E às vezes a luta vem, nós não estamos impedidos da luta quando sobrevém. Saiba que o Senhor nosso Deus está conosco. Irmãos, ali começou, levei ela para outro médico lá da cidade, doutor Aníbal, um médico muito famoso. Nada resolveu. Levei em outro, nada resolveu. E minha esposa só piorando. Eu falei: doutor Aníbal, manda minha esposa para Belo Horizonte, porque ela vai morrer. Ela estava grávida no 1º mês da gravidez. Uma bactéria do feto havia atingido o seu cérebro e ela paralisou. Ela não sabia quem ela era. Ela não sabia se estava viva ou morta. Ela não sentia dores. Ela não prendia urina. Ela não prendia nada. Ela estava totalmente desgovernada. Saía, às vezes machucava, saía sangue, ela não sentia dores, estava totalmente paralisada. Você perguntava, ela não respondia. Eu disse: ela vai morrer. Ela passou a pesar 42 quilos, uma mulher grávida. Irmãos, e naquele dia ele não quis me dar uma carta para levá-la. Eu disse: a mulher minha, eu vou levar. Ela vai morrer. E eu disse: Jesus, se o Senhor der um propósito na nossa vida,
Porque o Senhor tem um propósito para a vida de cada cristão. Ela não vai morrer. Irmãos, eu apoiei ela no carro e fui orando, seguro no seu pulso daqui, lá em Belo Horizonte. E ela já tinha tido uma vertigem, tinha acabado totalmente, não mexia mais. E eu dizia: Jesus, e o propósito que o Senhor tem para nós? Eu fui orando, chorando e segurando o pulso da minha esposa até que eu entrei no Hospital da Previdência. Era 5 horas da manhã, nós chegamos lá e já levaram ela para o lugar de urgência, e os médicos começaram a chegar e fazer análise, e mexia nos olhos, e tentava enfiar um bisturi debaixo da unha, não repuxava, não tinha mais nenhum fluxo de sensibilidade, e os médicos falaram: ela vai morrer, ela está quase morta. Irmãos, eu saí para o corredor assim, e curvei minha cabeça, e orei ao Senhor: tu sabes, ó Deus, eu tenho 28 anos, eu tenho 4 filhos pequenos, ó Deus, eu tenho uma vida e um chamado do Senhor, e agora, olha, minha companheira está indo embora. Irmãos, eu chorei, e o Senhor naquele momento falou: meu servo, não temas, eu estou contigo, aleluia. Meu servo, eu cuido deste negócio, descansa em mim. Eu disse: Senhor, eu estou nas tuas mãos, aleluia. Irmãos, nós precisamos aprender a viver nas mãos de Deus. Quando a situação está difícil, quando o vento contrário soprar na nossa vida, descansa nas mãos de Deus, coloca tuas ansiedades nas mãos do Todo-Poderoso. Eu tinha parado na casa da minha sogra, que mora em Belo Horizonte, para dar uma olhada nela. Ela falou: essa daí está morta. No outro dia de manhã, irmãos, eu fiquei ali correndo atrás dos papéis de internamento até que deu a noite, e eu saí naquela noite para ir embora para a casa da minha sogra, mora lá perto do Padre Sáquio, no Jardim Montanhês. E eu perdi o lugar de parada. Eu estava tão chorando, tão amargurado, mesmo Deus falando comigo, mas a gente ainda fica com o coração sangrando. E eu perdi a parada do ônibus. Quando eu assustei, já tinha passado uns 3 pontos, e eu disse: meu Deus, estou errado, vou descer aqui e voltar a pé. Irmãos, quando eu desci de frente a uma igreja evangélica, reunião de membros, irmãos, de algumas igrejas, quando vai resolver os problemas da igreja. Quando eu dei de entrar pela porta do fundo que eles estavam entrando, o moço falou: não pode entrar gente estranha hoje, é só os membros, a reunião de membros. Eu disse: eu deixei minha esposa quase morta lá no hospital. Eu estou um homem sem destino aqui, eu não sei nem o que fazer, e vocês podem me ajudar, porque vocês são de Jesus. Irmãos, ele disse: então entra um pouquinho que nós vamos orar por você. Era pela porta do fundo, eu já cheguei na frente da igreja, lá mais atrás tinha umas irmãs orando, abraçadas lá. Irmãos, e quando eu ajoelhei, aí o vento do Espírito soprou naquela igreja, aleluia. E aquelas irmãs começaram a chorar e a glorificar e a sentir Deus nas suas vidas. E de lá do fundo, uma delas Deus usou e disse: meu servo, eu te trouxe aqui para falar contigo, meu servo. Levante a tua cabeça e anda, meu servo, porque esse negócio pertence a mim, não a ti, meu servo. Aleluia. Eu te mostrarei que eu sou Deus e que esta causa é minha, aleluia. Eu disse: minha esposa não vai morrer, minha esposa não vai morrer. Amanhã eu vou chegar lá de cabeça erguida, porque minha esposa não vai morrer. Nosso Deus, Ele é esse Deus que fala conosco. Aprenda a ouvir a voz de Deus. É na calada da noite que nós podemos ouvir Deus falar conosco. É nos momentos mais difíceis é que nós podemos ouvir a voz de Deus. Fui dormir, no outro dia de manhã minha sogra resolveu vir comigo, e nós descemos para ver como ela estava. Minha sogra, muito assim, sem fé, dizia: vamos para o necrotério logo, vamos procurar no necrotério. Eu disse: não, Deus falou que vai curar minha esposa. Vamos lá no hospital, na assessoria na frente. Quando chegou lá, o rapaz tocou no computador o nome dela, falou: ela está no 5º andar, pode subir lá na enfermaria do 5º andar, que ela está lá. Me deu o número da enfermaria
e eu subi correndo pelo corredor. Minha sogra foi pelo elevador, demorou mais. Quando eu cheguei no corredor, eu vi minha esposa em pé, olhando na janela lá no fundo. Eu comecei a chorar, eu comecei a glorificar e disse: Jesus entrou aqui hoje, aleluia. E quando eu cheguei perto, eu espantei e disse: Rita, sou eu, é seu esposo Braz. Ela não olhou, Jesus não tinha curado minha esposa. Eu disse: Jesus, como é difícil, Senhor, mas me dá força. Quando eu estava assim tentando conversar com ela, uma irmãzinha estava sozinha lá no quarto, já de idade, falou: é sua esposa? Eu disse: é, eu sou servo de Deus, eu também sou. Ela disse: olha, moça, eles colocaram essa mulher morta aí, que ela nem mexia, nem respirava. Eu disse: como é que pega uma mulher morta e põe aqui comigo, aqui nesse quarto? E eu estendia minha mão e orava, eu estendia minha mão e orava por ela. Quando foi lá para 2 horas da manhã, um anjo do Senhor, vestido de branco, assentou nessa cama, tomou ela pelas mãos e ela sentou, e tocou na fronte dela e ela levantou, e está nessa janela até agora, aleluia. Irmãos, nosso Deus é este Deus que envia o seu anjo para socorrer aqueles que fazem a sua vontade. Irmãos, Deus ali não permitiu que ela fosse curada, porque ainda tinha uma caminhada para me mostrar: meu servo, o teu ministério é difícil, é pesado, é de perseguições, de lutas, mas eu mostrarei para ti que eu sou Deus, aleluia. Às vezes nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Às vezes precisamos compreender quem é o nosso Deus. Irmãos, e dali para frente minha esposa subiu lá para a psiquiatria do hospital. Viveu mais uns meses ali. Não sentiu mais, mas Deus preparou um lugar para ela. Preparou uma irmãzinha lá que cuidava dela, raspava até a maçã igual de uma criança para dar ela. E ela dizia: seu Braz, não preocupa não, eu estou internado junto com ela, eu cuido dela, eu pintio o cabelo dela. Irmão, Deus prepara tudo. Sua esposa não vai morrer de fome não, ela só não fala. E ela já sabe, ela está vindo igual um carneirinho. Quando chega a hora de comer, ela vem e joelha perto da minha cama, e eu rapo a maçã e põe na boca dela, eu dou alguma coisa para ela, um mingau para ela. Ela não vai morrer não, Deus vai cuidar dela. Irmãos, nosso Deus é esse Deus que prepara tudo. De 15 em 15 dias eu ia para Belo Horizonte, saía de Medina, ia para Belo Horizonte para poder ver minha esposa. Isso começou em janeiro, estava no mês de junho já, e ela internada lá no mês de já 6 meses se passaram. Quando foi no segundo domingo de agosto, eu falei: agora eu vou jejuar esse mês de julho, final de julho eu jejuei 15 dias e falei: agora Deus vai curar, Deus vai fazer maravilhas agora. Eu estou na esperança que o meu Deus vai me dar uma surpresa, Ele vai me surpreender agora no dia dos pais. Irmãos, no dia que eu ponho minha esposa para internar em Belo Horizonte, meus irmãos carnais apanhou meus filhos, cada um pegou um, e eu fiquei sozinho dentro daquela casa. Foi a minha maior agonia da vida. Voltava do trabalho, abria a casa, tudo parado, parecendo meus filhos morreram, minha esposa morreu, e eu fiquei sozinho dentro desta casa. Chegava de noite e dormia olhando para as camas todas vazias. E eu perguntava: Deus, como é que pode acontecer? Muitas noites eu saía para o quintal, lá tinha muitas árvores no quintal, e eu ajoelhava ali e falava com Deus. Altas horas da noite eu estava chorando, e de repente aquela voz sonora, gostosa de ouvir, vinha e diz: meu filho, levante a tua cabeça, eu sou o Senhor teu Deus, eu estou te contemplando, meu filho, anima-te. Irmãos, é difícil demais. Naquele mês de agosto eu apanhei meus filhos na casa dos meus irmãos e falei: eu vou subir para Belo Horizonte, vou levar todo mundo, porque vai ter uma festa lá, Jesus vai curar minha esposa. Irmãos, a fé, tem hora que a gente age com a fé que não é nossa, age com a esperança que não é nossa. E eu juntei, levei 2 nos braços, passageiros do ônibus ia me ajudando, porque tinha 2 recém-nascidos, o que nasceu e o outro, e eu levava os 2 no braço, dando mamadeira dentro do ônibus, e o povo me ajudando. Cheguei lá, fui para casa, peguei um táxi, fui para casa da minha sogra. Para que essa meninada aqui? Eu falei: vai ter festa aqui hoje. Esse final de semana, esse domingo vai ter festa, porque Jesus vai curar minhas pernas. Falou: você está ficando doido.
Quem não conhece Jesus fala, você está ficando doido. Ah, que coisa terrível. E eu deixei meus filhos lá e falei, agora eu vou buscar minha esposa. Irmãos, uma semana anterior eu fui fazer uma campanha em General Dutra. E quando eu estava lá pregando, disseram para mim, tem uma mulher leprosa aqui, vizinha da igreja, que amanhã eles vão levar ela para o leprosário. Ela está soltando a pele. Vai lá orar, irmão. Eu estava com 15 dias de jejum e oração. Eu disse, eu vou lá, eu estou preparado para isso. Irmãos, eu fui lá na casa da mulher, ela falou, não precisa entrar não, pastor. Eu não era pastor não, mas quando a gente prega a palavra, todo mundo chama a gente pastor, né? Era só membro mesmo, mas toda a vida eu prego a palavra, né? E aí ele falou, pastor, não entra não, que eu estou muito ruim, está com mau cheiro, pode orar daí da porta mesmo. Eu cheguei na porta, ela levantou um pouquinho do lençol e mostrou a canela, assim, estava aqueles couro grosso enrolando na perna dela. Ela disse, ora daí, eu creio que Jesus pode me socorrer. Irmãos, eu orei para aquela mulher, eu e o irmão Pedro Campanha, ainda está vivo até hoje, e nós oramos, repreendemos aquela enfermidade, eu fui embora. No meio da semana, antes de ir para Belo Horizonte, eu voltei lá para comprar um negócio que eu vi lá em General Dutra, eu voltei para comprar. Quando eu estou na rua, uma mulher me agarra assim, diz, é o senhor mesmo, é o senhor. Eu falei, eu quem? Me explica o que é, que eu não tinha visto o rosto dela, né? Ela falou, sou aquela mulher dos lençóis. Você lembra que você orou? Você lembra que eu mostrei minha perna para você? Ó, minha perna aqui, ó, estava igual a perna dessa criança aí, aleluia. Ela falou, aquele couro soltou tudo dentro do lençol, eu fiquei limpa. Eu disse, meu Deus, o Senhor vai curar minha esposa agora, limpou um leproso. Cheguei maravilhado em casa, glorificando a Deus, e pedi, esse final de semana vai ser de vitória. Cheguei em Belo Horizonte, irmãos, eles trouxeram ela para mim na sala de visita. Olhei para ela e disse, Jesus hoje vai te curar, mas ela nem olhava para mim. Eu disse, Jesus vai te dar a vitória. Ela não entendia e eu orei, até a hora acabou e nada aconteceu. Eu disse, Senhor, por que o Senhor não me ouve? Porque nas minhas necessidades o Senhor não me socorre? Irmãos, o homem passa por aflições e às vezes é provado por Deus para saber até onde a tua fé vai. Você é provado segundo as suas forças e no momento certo Deus chega com a bênção para você. Eu tenho lá na outra Bíblia uma borboletinha bem mal feitinha assim, porque naquela hora eu fiquei aborrecido. Eu fui para o parque municipal ali, orei e saí de tardinha e fui lá para Betim, para uma favela, e fiquei rodando lá perguntando, Deus, por que Deus não curou minha esposa? Quando já estava escuro, tinha uma igrejinha de tábua de cimento assim, de pessoas que trabalham na obra, glorificando o nome do Senhor. Eu falei, é aqui que eu vou louvar o Senhor hoje, no meio dos humildes, dos simples, é aqui que eu vou estar hoje. Irmãos, mas Deus tinha um propósito para mim ali, Deus ia falar comigo ali. Irmãos, e eles recitavam poesia para os pais, um cântico para os pais, e eu chorava, e de repente foi fazer uma oração para os pais, e o Espírito Santo de Deus encheu aquela casa, e o poder de Deus encheu aquele lugar, e Deus falou comigo, eu estou contigo, meu servo, no momento certo eu agirei em teu favor, e tu saberás que eu sou Deus, e que o meu propósito contigo é muito grande, aleluia. Saí dali preparado para enfrentar mais uma jornada. Ainda tinha muitos meses para frente, muitos anos, e eu continuei na luta, na batalha. Às vezes somos assim, somos provados por Deus. Pedro provou Jesus. És tu, Senhor, deixa-me ter contigo. Vem, Pedro. Pedro foi, mas ele olhou para trás. Muitas vezes fraquejamos, muitas vezes não estamos preparados, mas Jesus, Ele conhece a fraqueza do fraco. Jesus conhece todos os momentos da sua vida. Esse testemunho sirva para tua casa, para teus filhos, para que nas horas de aflições você possa sentir, existe um Deus que está presente na vida dos teus filhos e daqueles que servem o teu nome e que não os desampara. Saiba disso, irmãos. E ali minha esposa ficou mais alguns meses. Quando ela foi ganhar o neném, completou 9 meses, se eu não me engano, dia 28 de setembro.
Venceu os 9 meses e o médico falou, ó, dia 28 de setembro, dia 28 não, seria no início de outubro. No início de outubro você vem, porque nós vamos fazer um cesáreo e vamos tirar a criança, porque ela não tem condição de nascer a criança por parto normal. Eu falei, então tá bom. Estava em cima do recurso, né? Era médico para todo lado, e eu estava despreocupado quanto à medicina, porque ela estava bem cuidada, falou, nós vamos fazer um cesáreo, vamos tirar, e vai ficar tudo certo, e depois que ela ganhar o neném, aí nós vamos fazer um tratamento mais especial. Falei, então tá bom demais. Irmãos, mas foi em outubro, mas no dia 28 de setembro, a minha sogra me liga e diz, vem logo. O que aconteceu? Você não imagina. Eu ponhei Rita para dar um banho melhor nela, tratar dos cabelos dela, eu trouxe ela para casa, eles deixaram eu trazer. E eu arrumei ela direitinho, e tratei dela direitinho, botei ela na cama e fui assistir novela. Quando eu estava lá, eu resolvi dar uma voltinha para vir ver como é que ela estava já de noite. Quando eu cheguei, ela estava esfregando para lá e para cá. E eu fui descobrir para ver o que estava acontecendo. A bolsa já tinha estourado e quando eu menos esperei, o neném estava nascendo sozinho. Não tinha ninguém aqui, nós pegamos esse menino sozinho mesmo, com um cordão ligado nela, botamos no táxi e levamos para o hospital. Irmão, é coisa terrível que a gente não acredita. E naquela hora eu comecei a chorar, falei, Deus, meu filho está nascendo como uma cria, está sendo conduzido de uma maneira mais terrível dentro de um táxi, com um cordão umbilical ligado na criança ainda, coisa terrível, e levaram para o médico e lá terminou de fazer o parto. Irmãos, às vezes Deus permite nos passar por tantas coisas, por tantas dificuldades, mas tudo correu bem. Tudo correu bem. O neném nasceu sozinho e o médico falou, pode ter passado de hora de nascer, e ele esforçou e nasceu, ele vai ficar igual a ela. Eu falei, glorificado seja o nome do Senhor. Vai ter 2 pessoas lá em casa para me cuidar. 2 filhos para dar mamadeira. Ela tomava mamadeira. Irmãos, e ela ficou ali mais um tempo, até que em dezembro o médico falou assim, não tem jeito mais não, pode levar a sua esposa. Se você der a mamadeira a ela direitinho, ela não vai morrer. Se você der a ela o cuidado devido, ela não vai morrer. Irmãos, eu fiz a viagem mais terrível da minha vida. Eu fui lá, apoiei minha esposa, juntei meus filhos e vim dentro do carro olhando aquela situação tão terrível. Eu sou o pai, eu sou a mãe, eu tenho que cuidar desses filhos, eu tenho que cuidar dessa esposa porque eu sou servo de Deus. Um colega meu de uma determinada igreja falou comigo quando ela estava internada, moço, leva lá para Barbacena. Naquele tempo tinha Barbacena, né? Mas tinha esse lugar lá, leva para lá, interna, arranja, você só tem 28 anos de idade, começa uma vida nova, arranja uma mãe nova para esses filhos. Eu disse, moço, Deus me deu um propósito de cuidar da minha esposa, até que a morte nos separe. Eu vou cuidar da minha esposa, e se Deus permitir também, Deus pode entrar na minha casa e curar minha esposa. Irmãos, eu passei a cuidar da minha esposa, eu passei a dar banho na minha esposa, a pentear minha esposa. Eu não gostava de ver aquela esposa doente, vestida com esse camisolão. Tem gente que é assim, né? Deixa pra lá e o cabelo de baiano vai assim, quase toma conta do banco, tudo, né? Eu não gostava daquilo, eu tinha que cuidar da minha esposa, olhar os seus cabelos. Aprendi a fazer trança embutida, fazer coque, e todo dia eu apresentava uma coisa diferente, e ela ficava igual a mocinha sentada lá no banco, mas não falava nada. O neném eu tive que arranjar a ama de leite lá em Belo Horizonte mesmo, porque não podia sair de lá. E aí uma mulher passou a cuidar e dar de mamar meu filho lá, e eu só trouxe os 4. E agora cuidando dela, zelando dela, e eles cuidando lá do meu filho. Irmãos, ela não conhecia aquela criança, ela não sabia de nada. Mas Deus permite todas estas coisas, porque Ele quer te mostrar a cada momento da tua vida que Ele cuida de você. Por isso eu não duvido do que Deus pode fazer. Por isso eu sempre oro com esperança. Se é um câncer, eu já vi Deus curar vários cânceres. Eu já vi Deus curar várias lepras. Eu já vi Deus curar várias maldições de obra de macumbaria. Eu já vi Deus libertar vidas. E por isso eu não duvido daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. E eu passei a cuidar. Todo dia de manhã eu orava na cabeça da minha esposa. Todo dia de noite eu orava. Um dia ela vai orar comigo. Um dia ela vai estar na presença de Jesus comigo. Nós vamos cuidar, e ela só emagrecendo.
emagrecendo, só emagrecendo. Irmãos, eu disse, minha esposa vai morrer. Ela não vai aguentar essas lutas. Mas eu também já não estava aguentando. Quando chegou em abril do ano de 95, eu disse, Jesus, eu não aguento mais não. Irmãos, é difícil demais. Você chora, seu coração parece que vai parar de bater, você sente pontada por tudo quanto é lado do corpo. Às vezes eu passei muitas noites sem dormir, olhando aquela tragédia, meus filhos tudo deitados na cama, minha esposa deitada, eu ribuçava tudo e ficava olhando aquela figura mais terrível da minha vida. Até hoje eu fecho os olhos, eu estou vendo aquele quarto, aquela família deitada e o marido chorando ali nos pés da cama, pedindo clamor, Jesus, pedindo a misericórdia de Jesus. Às vezes Deus nos permite passar por tempestades, vales profundos, mas lá no fundo do vale, Ele está presente com mão estendida para te socorrer, aleluia. Naquele mês, a igreja de Medina ia jejuar 30 dias, as irmãs estavam pagando um preço, tinha que entregar o jejum 3 horas da tarde na igreja, era um grupo de 10 cada dia, e nós pagamos o preço daquela oração, e ficamos esperando, e a médica que já tinha feito uma operação na vida dela, falou que era para mim voltar com ela no dia primeiro. Irmãos, e eu fiquei ali naquele mês todinho orando, buscando de Deus. Eu disse para os irmãos, falta 3 dias, irmãos, é terrível. Nós esperando a cura todo dia falta 3 dias para mim voltar para Belo Horizonte, falta 3 dias. Eu disse, Jesus, falta 3 dias, Senhor, falta 2 dias, Jesus. Falta um dia, Senhor, aleluia. E naquela manhã, irmãos, eu tinha dado um banho, eu vesti, eu fiz uma trança embutida nela, deixei ela bem arrumadinha, com os cabelos oleados lá naquela espreguiçadeira. Eu disse para a irmã, a hora que ela cansar, você põe ela nos braços e põe na cama. Irmãos, eu sabia que a qualquer momento meu Deus estenderia a sua mão. E as irmãs estavam orando 3 horas da tarde, quando o Senhor, irmãos, elas estavam lá entregando o jejum. Deus mandou, enviou o seu anjo lá em casa. Ela estava naquela espreguiçadeira, o anjo abriu o seu cérebro, colocou um cérebro novo, e ela levantou e olhou para os 4 cantos da casa. A casa estava arrumadinha, e ela disse, minha casa está arrumadinha. E ela viu batendo lá no fundo, ela foi ajudar a irmã queria correr com medo e disse, não vou correr não, Jesus enviou o seu anjo e curou a irmã Rita. Quando eu cheguei lá, a irmã do círculo de oração já estava caída no chão, já estava arrebatada, aleluia, Deus enviou o seu anjo lá na minha casa e curou minha esposa. Irmãos, e no dia seguinte ali, ou melhor, naquele mesmo dia, ela apanhou o microfone na igreja e glorificou o nome do Senhor, e ela começou a ser usada em línguas. Eu disse, Jesus está retornando todas as bênçãos que ela tinha. Jesus não tomou nenhuma delas, irmãos, e até hoje nós estamos pregando a palavra de Deus. Precisamos conhecer o nosso Deus. Na hora certa Ele envia o seu anjo. Nunca mais nenhuma dor de cabeça na minha esposa. Nunca mais nada. Já temos passado por lutas, provações, mas ela está sempre firme nos propósitos de Deus. Nosso Deus é esse Deus que cura, que faz maravilhas. Eu fui lá e peguei meu filho e falei, eu também, já está curado também em nome de Jesus. Os médicos falaram, moço, 3 em 3 meses tem que passar aqui. Eu falei, não vai passar mais não, ele vai para casa comigo. Até hoje, meu filho foi fazer exame médico, ele foi fazer no dia que foi casar, para ver se estava tudo em ordem. Nunca foi no médico, e Jesus restabeleceu a sua cura. O nosso Deus é este que faz maravilhas. E eu quero deixar para os irmãos esse versículo aqui. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação? Será a angústia? Romanos capítulo 8, verso 15. Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, os perigos ou a espada? Quem me separará do amor de Deus? Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou primeiro. Porque eu estou bem certo de que nem a morte,
nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Que nesta noite você aprenda a viver melhor para Deus. E nas lutas e nas provas, aprenda a aproximar de Deus mais. Nada pode nos separar do amor de Deus. No ano seguinte, Deus nos chamou para a obra ministerial. Eu disse, eu não vou fazer de qualquer jeito. Eu vou para o seminário. Fui fazer bacharel em teologia. Ela falou, eu também vou. E o povo com medo, né? Porque ela tinha sido curada, às vezes ainda ia ficar algum vestígio, né? Ela falou, não, eu vou. E nós passamos pelo seminário, ela tirou notas melhores do que eu. Aleluia. Hoje eu faço campanha, ela faz campanha, ainda que as pessoas olhem para ela, né? A mulher do pastor Braz já imagina aquela mulher grandona, né? E tal, quando vê aquela mulher miudinha, né? Mas cada um tem aquela ovelha que Deus permite, né? Então um dia eu fazendo visita lá, ela e mais outra irmã e nós fazendo visita aí, terminei de orar para a dona lá, uma casa muito chique lá, ela falou, na próxima vez você traz sua esposa. Eu falei, essa miudinha aqui. Às vezes as pessoas enganam, mas é uma de valor, é uma serva de Deus, que Jesus curou para a honra e glória, e ela fez o seminário junto comigo, e nós estamos completando este ano 40 anos de vida conjugal, graças a Deus, né? E vivemos um para o outro. Meus filhos todos são evangélicos, todos são uma bênção. Ore por nós. Por causa disto, Deus me preparou por uma obra muito difícil. Por onde eu passo, sofro perseguições, né? E o inimigo, ele é astuto. Quando eu cheguei em Taubim, que Deus começou a salvar, hoje a minha igreja lá, no culto de terça-feira, por exemplo, você tem que chegar cedo para você achar um lugar. 600, 700 pessoas no culto na terça-feira. Mas o inimigo é astuto, ele nos persegue, ele nos machuca. Eu preciso das orações dos irmãos, né? Algemado por um preço, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais que eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Glória a Deus. E você que está precisando de uma vitória de Deus, vem aqui para frente. Vou orar por você. Você está enfrentando lutas, provações na sua vida. Deus tem uma vitória para você. Enquanto o irmão Ezra está cantando, vem aqui para frente. Eu quero orar por vocês. Eu quero apresentar suas vidas a Jesus nesta noite. O nosso Deus é poder. Aleluia. Sentir seu Deus poderoso. Aleluia. Senhor, meu Deus, essas vidas estão na tua presença nesta noite. Ó Deus, essas vidas estão na tua presença nesta noite. Ó Pai, olha para cada uma delas com olhar de misericórdia, Senhor. Vai olhando para cada um deles, ó Deus, com olhar de misericórdia e de amor, meu Deus. O Senhor conhece as lutas, o Senhor conhece as provas de cada um dos teus filhos. Ó Deus, vai estendendo a tua mão, Senhor, vai estendendo a tua mão. Vai abençoando cada um de uma maneira, Senhor, gloriosa na tua presença. Vai tocando com o teu poder, ó Pai. Vai tocando com a tua mão poderosa, Deus. Oh,
Senhor amado, Tu és maravilhoso. Descendo, ó Deus, traz poder. Vai tocando nas Tuas filhas nesta noite. Vai repreendendo todo mal, Senhor. Vai quebrando toda maldição e vai abençoando a cada um na Tua presença. Toca na Tua serva. Liberta esta vida pelo Teu poder. Cura Tuas enfermidades. Faz uma obra gloriosa, ó Deus, pelo Teu poder. Derrama a Tua bênção, ó Pai, vai tocando. Vai tocando com Teu poder e a Tua graça. Vai quebrando toda maldição, Deus. Vai fazendo uma obra gloriosa em cada vida, Senhor. Vai derramando o Teu poder. Vai abençoando. Vai abençoando, ó Deus. Vai abençoando com o Teu poder e a Tua graça. Abençoa essa criança, Deus. Vai derramando a Tua bênção, Pai. Vai curando os enfermos nesta noite. Vai derramando a consolo da Tua bênção. Vai tocando em cada vida nesta noite com o Teu poder. Vai fazendo uma obra libertadora, Deus. Abençoa o Teu filho na Tua presença. Continua selando ele com a Tua bênção, a Tua consolo e a Tua graça. Opera gloriosamente pelo Teu poder. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, toca com Teu poder. Toca, Senhor, com Teu poder e a Tua graça. Faz uma obra gloriosa em cada vida, Deus. Toca na Tua serva, repreenda as enfermidades do Teu corpo. Quebra toda maldição e dá a vitória e a bênção. Vai tocando com Teu poder, Pai. Vai tocando com Tua mão gloriosa. Vai tocando com Tua mão de poder e graça. Vai quebrando as maldições. Vai repreendendo as enfermidades, ó Deus. Destrói todo o poder do mal, toda seta de enfermidade que atormenta os Seus filhos. Nós repreendemos nesta noite em